Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, ou seja, ele tem que ter sido condenado, óbvio, né? Por outro crime. Se ele está falando outro crime, significa que ele está reforçando o que ele já disse. Não cabe para contravenção. Além disso, outro crime doloso, ou seja, tanto o crime anterior quanto esse novo crime, os dois têm que ser dolosos. Não cabe culposo. Em sentença transitada em julgado, ressalvado a questão do retorno à primariedade, né, passados 5 anos. Ou seja, se o sujeito for reincidente. Aí aqui é uma tristeza. Por quê? Se o sujeito for reincidente, o juiz pode sim fundamentar a ideia, né, de que ele vai voltar. E aqui é um problema para o nosso cliente de hoje. Então, o primeiro argumento que nós vamos ter que enfrentar, por mais que estou me estendendo na aula, tá, é esse aqui, ó. O nosso cliente realmente tem uma chance dele reincidir. Eu já antecipo qual é o argumento contrário, tá? Qual que é a chance dele reincidir? Ah, ele pode voltar a praticar isso. Realmente, mas aí é a profissão do cara, né? Você não quer que o cara pare de trabalhar. Né? Então, esse é um argumento mais utilizado. Tá? Então, o que nós temos? Tem que ser crime culposo, doloso, e tem que ter a possibilidade de reincidência. Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, aí é aqui que está. É o limite temporal para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Ou seja, primeiro, envolver violência doméstica e familiar. Doméstica, dentro da mesma casa. Ou seja, dentro da mesma casa. Mora numa república, o cara é muito violento, o cara está fazendo um transtorno. É possível? Isso é um ambiente doméstico. Familiar, aí todo mundo conhece. Mas veja que esse inciso 3, ele traz aquela hipótese daquela pessoa extremamente briguenta, violenta, que sempre está agredindo, tem que ter caso concreto, e ele amplia mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, ele amplia necessariamente. Agora, o que acontece? Para garantir a execução de medida protetiva, tira a pessoa do lar, muda para outro estado, se estabeleceu, sumiu do mundo, tirou o rastro, solta o sujeito. Por quê? Porque ele tem uma finalidade, é para garantir a execução da medida protetiva, não é prender para todo sempre. Inciso 4, revogado. Parágrafo 1º, inovação legislativa. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não oferecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Ou seja, onde que isso aqui acontece? Quando o goleiro Bruno foi preso, ele, o Macarrão e os 6 outros suspeitos, eles foram levados para a delegacia de polícia e na época se afirmou que eles estavam que aquele procedimento, a coleta papiloscópica, que é o tecladinho, né, seria necessário porque era com relação ao indiciamento. Os advogados empinaram a carroça. Por quê? Porque prender alguém preventivamente para coletar digital não tem qualquer sentido. Ou seja, eu posso prender alguém preventivamente quando houver dúvida sobre a identidade civil. Ou seja, o cara me deu um documento bem mal falsificado. Eu não sei quem é esse sujeito. Por quê? Eu posso prender ele? Veja, se houver elementos, sim. Eu vi que o sujeito fez uma atitude extremamente suspeita, enganando uma mulher no centro, e eu não sei se esse sujeito tem mandado de prisão, se ele é um cara violento, se ele está fugitivo. Então, identifiquei o sujeito, vi que ele não tem nada, identifiquei por outros meios, tiro da prisão preventiva. Tudo por ordem judicial. Então, quando o goleiro Bruno, no caso, e os outros suspeitos foram presos e, com relação ao inquérito policial, tentaram coletar digitais, era para identificação civil. Não é necessário coletar digitais, no caso do inquérito policial. Então, aqui, quando a gente fala identificação civil, é possível coletar digital? Sim, se não houver documentos. Encerrou, libera o sujeito. A não ser que outra medida recomende. Por exemplo, ter um mandado de prisão contra o cara. Ou então, o sujeito me entregou 10 documentos. Eu tenho esses 10 documentos. Os 10 com nomes diferentes. Eu não sei quem é o cara. Então, mantém a medida por enquanto. Solucionou? Solta.